Num dia ensolarado, as criadas andavam pelos corredores do castelo, conversando alegremente com sorrisos nos rostos. Ficaram surpresas ao ver Lady Delafian correndo em sua direção. Curvaram-se desejando bom dia, e ela passou apressada, sorrindo e retribuindo o cumprimento. Vendo-a partir, as criadas notaram que ela não mudara nada, sendo rara uma pessoa tão constante. Essa moça é Evie Delafian, primeira na mídia real como dama que jamais deve ser imitada. Era conhecida como encrenqueira, que ninguém ousava contradizer. Correndo pelos cômodos e jardim, não entendia onde ele poderia ter se escondido. Vendo que títulos não lhe importavam, gritou alto por Charles. O rapaz virou-se para ela sorrindo, enquanto a garota pensava que hoje teria seu primeiro encontro oficial com um amigo. Notando que o cabelo dela estava bagunçado, ele perguntou o que tinha acontecido. Criando coragem, Eve se aproximou do rapaz sem hesitar e confessou que gostava dele. Pegando as mãos dele, ela perguntou se o sentimento era mútuo. Sorrindo, Charles concordou e disse que gostava muito dela também. Feliz, a garota sugeriu que eles começassem a namorar oficialmente. Antes que ela terminasse, Charles sorriu e disse que isso não aconteceria. Perplexa, Eve achou que tinha ouvido errado, mas o rapaz confirmou. Charles pediu que não o entendesse mal, mas disse que não era o momento certo. Eve, escondendo a raiva com um sorriso, disse que houve um mal-entendido. O rapaz pediu calma e disse que não era bom o bastante para namorá-la ainda. Quando questionado, lembrou que ela queria alguém disposto a matar um dragão por amor. Charles afirmou confiante que faria de tudo para derrotar o dragão. Tocando seu rosto, ele disse estar feliz por vê-la antes de partir. Charles sorriu e disse que ia enfrentar o dragão, acenando uma última vez. Eve ficou perplexa, sem entender por que ele foi caçar dragões numa era pacífica. Para entender a situação, precisamos voltar um pouco no tempo. Num dia ensolarado, quando Eve fazia 10 anos, toda a família se reuniu à mesa. O pai e o irmão mais novo parabenizaram a menina com um sorriso. Após agradecer, Eve logo perguntou pelo presente, mas o pai pediu que soprasse as velas primeiro. Pensando em pedir um vestido novo ou um burrinho, ela se inclinou e soprou as velas. Nesse exato momento, ao apagar as velas, ela se lembrou do segredo deste mundo. Quando olhou para o pai com horror, ele sorriu dizendo que ela podia pedir o que quisesse. Assustada, Eve gaguejou dizendo que precisava ir ao Palácio Real. Este mundo era uma fantasia romântica que ela leu em sua vida passada. No romance, o vilão de cabelos negros liderou uma rebelião e a família de Lafian foi exterminada. Percebendo que não permitiria isso, Eve pulou da mesa e disse ao pai que precisava ir urgentemente ao Palácio Real. O pai, notando que ela era pequena, perguntou se queria outra coisa, e o irmão mais novo ofereceu-se para brincar. Eles olharam surpresos para a menina, que, vendo que não concordariam logo, levantou-se da mesa. Vendo a menina pegar um machado da parede e correr para o quintal, o pai tentou impedi-la, dizendo ser perigoso. Quando ela correu para o jardim, o pai a alcançou e, sem entender, pediu que largasse algo tão perigoso como o machado. Eve entendeu que, para salvar sua família, precisava entrar no Palácio Real a qualquer custo. Dando ao pai uma escolha, a menina propôs: ou ela corta a árvore da memória da mãe, ou ele a manda ao palácio. Na carruagem, o pai pediu que ficasse perto e cumprimentasse até estranhos corretamente. A menina notou que era a 17ª vez que ele dizia isso, além de não correr como em casa. Vendo a filha bocejar à sua frente, ele se perguntava se estava agindo corretamente. Naquele dia, quando perguntou o que ela queria dizer, Eve falou das crianças de 10 anos no palácio. Ao tentar explicar, a menina cabisbaixa e chorosa sugeriu que tinha um status inferior às outras crianças. No fim, ele acabou levando-a ao Palácio Imperial de qualquer forma. A heroína viu que ele a conhecia bem quando, ao perguntar se confiava nela, respondeu que não. Pediu perdão em pensamento, entendendo ser um passo para um ato mais significativo de filha amorosa. Seu plano incluía encontrar um antagonista em potencial para mudar o futuro. Escapar sem ser notada foi um ótimo começo. Porém, ela vagava na direção oposta do portão principal e se perdeu. Perdida, ela não sabia onde estava nem onde encontrar o antagonista.
Os eventos-chave em sua mente estavam confusos, incluindo a casa da infância dele. Pensando em outra estratégia, lembrou que o filho ilegítimo devia morar por ali. Olhando ao redor, Eve decidiu que precisava subir numa árvore primeiro. Ela sabia que o príncipe, embora futuro vilão, era só uma criança rejeitada pelo rei. Achando que ele teria sua idade, a menina subiu até o topo da árvore. Ela sabia que ele podia estar em qualquer lugar e viu um prédio abandonado no canto mais distante do palácio. Pensando que ele poderia estar lá, Eve considerou entrar pela janela. Tudo o que sabia sobre o primeiro príncipe era que enlouquecera e destruíra sua família. Antes disso acontecer, Eve precisava conhecê-lo e criar um vínculo próximo. A vingança do príncipe era assunto dele. Ela também sabia que quando o rei dava ordens, só restava obedecer. Repetindo isso mentalmente, Eve tentou pular para outra árvore, mas não esperava que fosse tão longe. Antes de alcançar o galho, ela caiu imediatamente com horror nos olhos. Ao pousar, ficou surpresa ao perceber que o chão era macio e não se machucou. Erguendo a cabeça, viu um garoto de sua idade que perguntou confuso se ela era uma assassina. Olhando a menina, ele indagou se era mesmo criança ou alguém fingindo ser. Quando mandou ela sair, ela pulou da cadeira e pediu perdão na hora. Voltando a si, notou que o menino tinha cabelo preto, raro no reino, e olhos verdes. Ao perguntar se era o primeiro príncipe, ele falou sobre esconder sua identidade revelada. Chamou-a de burra quando Eve o olhou confusa e disse que ela não era muito esperta. Ela agradeceu sem jeito quando ele notou surpreso que ao menos estava consciente. Ouvindo isso, o príncipe não entendia como alguém podia ser tão pouco inteligente. Olhando-o, Eve percebeu que o possível antagonista tinha certamente a sua idade. Sem entender o olhar dela, o príncipe perguntou se esperava a hora de cortar sua cabeça. Quando a garota disse não ter interesse no pescoço dele, ele pensou que um assassino ameaçava sua família. Querendo resolver rápido, Eve disse não ser assassina. O príncipe perguntou se ela achava que ele acreditaria. Ela não tinha sinais, então ele sugeriu que ela planejava pular da árvore e esmagá-lo. Ela não previu que a conversa tomaria um rumo errado e não sabia como explicar a situação. Lembrando da promessa à irmã, pediu desculpas mentalmente e perguntou ao príncipe, assustada, quantos anos ele tinha. Sabendo que pessoas recuam diante de seres maiores, perguntou há quanto tempo ele vivia neste mundo. Eve achou que ele era 2 anos mais novo, mas ficou surpresa ao saber que logo faria 12 anos. Notando que fez 10 anos há pouco, a menina disse que veio ao palácio para comemorar e se perdeu. Ela explicou que aos 10 anos, a gente é inocente, doce e não sabe de nada. Achando ele mais calmo que esperava, a menina disse que se chamava Eve de Laffion. Pensando que ele podia ser inofensivo, ela falou que nunca imaginou conhecer um príncipe. O garoto disse que ela não tinha raízes ao saber que o pai dela era barão de primeira geração. Irritada com o jeito grosseiro, Eve disse que mesmo sem raízes, ela era uma gracinha. Ela não entendia por que ele fazia aquela cara ao vê-la. Quando ele perguntou se ela o achava bobo, Eve entendeu que vilões têm histórias que mudam o futuro. Se ela ensinar valores certos na infância, eles podem se tornar pessoas normais. Sabendo que devia ser forte, ela perguntou o que ele fazia ali e disse que admirava o palácio. Quando ele perguntou se era assassina, ela ficou irritada e repetiu que não era. Quando o garoto perguntou se era ela, Eve gritou que nunca tinha sido uma assassina. Ele respondeu bravo que era onde ela não podia ir, quando ela perguntou sobre o lugar. De repente, o garoto questionou como ela sabia que ele era príncipe, já que ninguém o conhecia. Eve disse que ele era bonito demais para ser normal e tinha cabelo preto. Ela entendeu que não era figurante, e o príncipe perguntou se agia assim por saber quem ele era. Perguntada sobre boas maneiras, ela disse que tinha aulas de etiqueta dia sim, dia não. Quando ele perguntou por que subia em árvores, ela disse que era para apreciar a vista. Notando que nenhum galho quebrara, ela percebeu o olhar fixo do príncipe sobre ela. Quando o menino apontou que ela se machucara na queda, Eve tocou a testa e sentiu dor.
Ele não entendeu quando ela perguntou se era só isso, e ela explicou que ele devia ter perguntado se ela estava bem ou oferecido ajuda. Eve ficou muito surpresa quando o príncipe questionou por que deveria fazer isso. Ela indagou se um nobre como ele não deveria ser gentil com a filha de um aristocrata menor. Surpresa quando ele perguntou por que se importar com a dor alheia, ela ouviu que era assunto pessoal. Ouvindo tal resposta da criança, a heroína entendeu que o problema era a educação falha, não o sistema de classes. Sem entender que vida levou alguém para falar assim tão novo, Eve notou que ele tinha só 12 anos. Pensando que dá tempo de mudar, a menina disse que quando alguém se machuca, é bom perguntar se está bem, mesmo sem intimidade. O príncipe não entendia por que se importar tanto quando a garota falou que devia oferecer um lenço para estancar o sangue. Nesse momento, ouviu-se o pai de Eve chamando, e ela lembrou que tinha deixado ele sozinho. Percebendo que precisava ir, Eve sugeriu que fossem amigos, já que o destino os juntou. Ouvindo o pai chamar, ela sorriu e disse que a amizade é muito importante na infância. Ela entendeu que agora que se conheceram, ele poderia lidar aos poucos com os problemas restantes. Quando perguntaram se gostou do Palácio Imperial, a menina exclamou alegremente. O rei, surpreso com o crescimento da filha, lamentou não terem avisado antes para providenciar acomodações adequadas. Nesse momento de alívio, Eve nem imaginava que estaria numa festa do chá com o rei. Sabia que seu pai salvara o rei jovem, mas não esperava que ele os mantivesse tão próximos. Intrigado com a bela criança, o rei lamentou que um rosto tão doce estivesse ferido. Ao saber que ocorreu por perto, sua expressão mudou e ordenou que trouxessem o primeiro príncipe. Quando o menino chegou e perguntou tremendo se o pai o chamara, o rei pegou o garfo da mesa. Eve ficou horrorizada quando o rei, gritando que ele desonrava a família, atirou um garfo direto no primeiro príncipe. Ela não entendia o que aconteceu e por que ele jogou um garfo nele de propósito. A heroína sabia que o rei não gostava do príncipe, mas isso foi um ato muito imprevisível. Quando o rei gritou que a filha do cavaleiro foi ferida, Eve não entendeu como ele acusava alguém sem provas. Disciplina errada afeta o desenvolvimento, mas isso parecia mais um desabafo de raiva. Após pedir ao rei que parasse, Eve disse que o príncipe não fez nada e a culpa era toda dela. Achando que estava tudo bem, a garota disse que nunca tinha conhecido um príncipe antes. Ela notou que ele certamente a teria ajudado se tivesse visto que ela estava machucada. O rei sorriu e disse que ela tinha o mesmo coração bondoso do pai, ao dizer à filha que não devia se meter em assuntos reais. Virando-se para a menina, o rei comentou sorrindo que tudo no palácio é responsabilidade de seu dono. O rapaz baixou a cabeça culpado e negou quando o rei perguntou irritado se ele tinha alguma objeção. Dizendo que suas origens humildes apareciam, o rei mandou que ele fosse embora. Depois, lembrando quando pediu para se desviar, Eve não sabia se devia tê-lo seguido. Ela percebeu que o comportamento inaceitável do rei alimentou o futuro vilão. A menina estava ansiosa pelo primeiro encontro, e no fim, o rei estragou tudo. Ela não sabia se devia mudar o plano e buscar refúgio em outro país. O problema era que, com as despesas da mansão, não sobrava dinheiro nem para pedir asilo. Virando-se para o Sam, Eve perguntou o que ele achava de morar em outro país. O irmão disse que, apesar de não ser contra, o pai deles jamais permitiria. Quando ele perguntou por que ela se preocupava com isso, ela disse que fez uma besteira enorme. Sanu não entendeu o que ela poderia ter feito de tão grave quando Eve falou que rangeria os dentes de raiva por anos. Ao saber que não era culpa dela, mas que devia se desculpar, o irmão perguntou se ela deixaria as coisas assim, notando que se tudo se resolvesse com palavras, as leis não existiriam. Sanu disse com um sorriso que ela tinha que ser sincera. Num dia nublado, ouviu-se um grito. Ele lucrava com crianças trazidas, tratando-as sem consciência. O homem não sabia expandir o negócio, pois seu rosto era muito reconhecível. Notemos uma garotinha de cabelo rosa. Ele ficou feliz, percebendo que poderia conseguir uma boa quantia por ela. Ao perguntar o que fazia ali sozinha, a menina disse que esperava alguém. Notando que ela devia estar com fome, o homem ofereceu pão com um sorriso sinistro. Surpreso,
Após dizer que daria a primeira mordida, ela o atingiu com toda a força. O homem não entendeu quando ela anunciou que havia esperado tempo demais. Achando que o rato de rua ousou desafiá-lo, gritou que ela se metia em assuntos adultos. Com a faca, só cortou parte do cabelo dela, mas a garota pulou para longe, dizendo para não fazê-la rir. Atingido por ela de novo, não entendia por que esse bastardo era tão forte. Não entendia do que falavam quando Eve pediu que não quebrasse a cabeça com isso. Sorrindo, disse que tráfico humano é só negócio e prisão é só um quarto. Um cavaleiro disse ao chefe que checou tudo, mas ele insistiu em examinar com mais cuidado. Ficaram surpresos ao ver uma garotinha ali quando Eve entrou sorrindo e os cumprimentou. O chefe ficou chocado quando a menina perguntou onde colocar o criminoso procurado. Vendo a cor do cabelo e cicatrizes, não entendiam como a criança pegou um criminoso tão perigoso. O homem ficou surpreso quando Eve perguntou se poderia receber uma recompensa. Horrorizada, a garota perguntou se deduziam impostos das recompensas. Ela ficou feliz quando o homem, sorrindo sem jeito, disse que não havia impostos. Ele não entendeu quando Eve, sorrindo, disse que era o primeiro passo para a paz mundial. Sabendo que a ideia veio de Sam, ficou feliz em saber de quem era irmão. Eve sabia que só pedir desculpas pioraria com o príncipe, mas não podia ignorar. Ela recebeu seu primeiro salário, mas o que o príncipe queria era caro demais. Recebendo um saco de dinheiro do cavaleiro pelo criminoso, a garota agradeceu feliz. Ela concordou em não enfrentar criminosos e avisar um adulto da próxima vez. Mesmo tendo perdido 10 dias porque o criminoso estava escondido, ela sabia que valia a pena. De repente, pensou em ficar com o dinheiro, pois fora ganho honestamente. Afastando esses pensamentos, disse a si mesma para se recompor, pois era tudo para corrigir a má impressão do primeiro príncipe. Ao dizer que queria comprar algo, o vendedor falou que os itens eram caros e pediu que ela voltasse com sua mãe. Após dizer que estava tudo bem e que tinha o dinheiro, perguntou se ele poderia embrulhar como presente. O vendedor disse que não ofereciam esse serviço, mas vendo a expressão da garota, logo concordou. Saindo da taverna com o presente, Eve suspirou fundo, percebendo o quão exausta estava após esses 10 dias. Ao olhar o presente, percebeu que era um prazer caro, pois gastou tudo sem deixar nada para a viagem. O pai foi a cavalo ao palácio e ela a pé, irritando-se com o rei por dificultar a vida das pessoas. Eve sabia que, mesmo com guardas na entrada do palácio, entrar não seria problema para ela. Confuso com a presença da menina, o guarda informou que Sua Majestade, o rei, morava ali. Notando que seu pai trabalha aqui, Eve disse que sente muita falta dele. No fim, ela conseguiu sem esbarrar em ninguém além daquele segurança. Achou ótimo, pois entendeu que seria melhor se encontrarem em segredo. Vendo o local vazio, pensou se o rei sentia remorso por tê-lo abandonado assim. Achando-se mais forte que esse rei maldito, Eve abriu caminho pelos arbustos. Ficou muito feliz quando olhou à frente e finalmente avistou Charles. Olhando-o, não sabia se ele fazia fotossíntese ou outra coisa. Chegando perto, notou que se o livro ficar no sol, vai desbotar. Com um sorriso radiante no rosto, Eve cumprimentou Sua Alteza. Apresentou-se de novo e pediu desculpas pela memória fraca ao ser repreendida. Ciente do poder real, a garota sorriu e perguntou se era território exclusivo do príncipe. O rei, assumindo culpa, tentou atacar o próprio filho, mostrando crueldade irracional. E como o príncipe conhece sua situação, não podia fazer nada a respeito. Confuso com o pedido de desculpas repentino, ela explicou que causara problemas a ele. Quando ele disse não entender, Eve afirmou que voltara, como prometido. Surpreso, ele perguntou perplexo o que era quando ela lhe entregou o presente. Eve disse ser um presente de desculpas, mas mudou para um gesto de amizade. Ela gritou horrorizada quando o príncipe jogou fora o valioso artefato. Correndo para o presente, ela o pegou do chão com mãos tremendo de raiva. Sem respeito ao príncipe, a garota começou a gritar sobre como ele era insensível. Charles ficou confuso quando Eve disse chorando que ele nem imaginava o custo do presente.
Aliviada pela cor da pedra, ela disse que era descartável e para ele ter cuidado. Mesmo de mau humor, ela sabia que Charles tinha razão ao perguntar como confiar nela. O plano de Eve de compensar a desconfiança com um presente falhou, deixando o príncipe mais cauteloso. Pensando nos 10 dias de inferno para comprá-lo, ela disse chorando que foi muito difícil conseguir. Cabisbaixa, a garota notou que não era seu dia e entregou o presente direto nas mãos do menino. Ele ficou surpreso quando, ao pedir desculpas por vir sem convite, a garota disse que era um item de autodefesa. Notando que não era perigoso, Eve sorriu e disse que ele poderia se proteger se algo acontecesse. Ao olhar para ela, Charles logo percebeu o ferimento em seu braço. Vendo que ela ia embora, Eve sorriu e disse que voltaria para vê-lo na próxima vez. Ela concordou feliz quando perguntada se gostou da comida, mas pensava que ia passar mal, mesmo estando deliciosa. Sem entender bem o que fazia ali, disse gostar de tudo quando o rei, vendo seu filho desinteressado, perguntou do que mais gostava. O chá com o rei foi novamente espontâneo, e ela nem imaginava que o encontraria sentado ao lado do pai dele. Apesar da atenção dos guardas, ganhar o favor do rei não era ruim para Eve, já que ele era o chefe do pai dela. Quando o rei perguntou como ela chegou ao palácio sem o pai, Eve deixou que ele caísse completamente no seu feitiço. Sabendo que ela andava por perto, o rei sugeriu que explorasse a área, o que surpreendeu Eve por ser uma boa chance. Era hora de lançar as bases. Ela lembrou do jardim de quando se perdeu, e o pai explicou que ficava perto de um palácio distante. Com um sorriso, Eve disse que adorou o ambiente lá e que quer voltar de novo. Achando que não devia estar ali, a menina pediu perdão, mas o rei disse que não precisava. Ao saber que ela gostava muito de lá, o rei disse que havia só um jeito dela poder ir lá a qualquer hora. Esperando que ele não quisesse fazê-la jardineira, ela confirmou ter conhecido o primeiro príncipe recentemente. O pai de Eve ficou surpreso e perguntou o que ela queria dizer quando o rei anunciou que ela seria dama de honra. Notando ser muita responsabilidade, o homem disse que sua filha era jovem demais e imprudente. Ele ficou muito surpreso quando Eve exclamou com um sorriso que concordava. Após perguntar se ele confiava nela, a menina pediu ao pai que apenas confiasse nela. O rei sorriu, dizendo que sabia que ela falaria isso quando a garota disse que faria o seu melhor. Algum tempo depois, Sanu virou-se para a irmã e perguntou aonde ela ia. Ele questionou por que ela estava vestida para um casamento quando Eve disse que ia lutar contra um dragão. A menina concordou quando Sanu, lembrando do encontro com o príncipe, perguntou se era tão importante quanto um casamento. Eve gritou ameaçadoramente que o beijaria 1000 vezes como castigo quando seu irmão mandou ela calar a boca. Notando ser uma grande honra conhecer o príncipe, Eve se apresentou novamente. Ela ficou surpresa quando o príncipe, achando ostensivo, sugeriu deixar as formalidades. Eve viu que não havia móveis nem bolo na recepção, e Charles disse que, apesar das dúvidas, ela parecia ser sua acompanhante. Quando ela sorriu e disse que trouxe tudo por não saber do que ele gostava, o príncipe falou que não deu permissão para sentar. Irritada com a mesquinhez dele, Eve disse que fazer amizades era vital. O príncipe, confuso, mandou ela ir embora, e ela notou seu difícil temperamento. Virando-se, ela notou que amizade é aprender coisas novas um sobre o outro. Ela disse que percebeu isso quando o rapaz apontou que a porta estava do outro lado. Charles ficou sem palavras quando Eve lembrou que ele mesmo pediu que ela se virasse e saísse. Subindo na janela, a moça, tentando não ofender, despediu-se do príncipe sorrindo. Ela se surpreendeu quando, gritando para parar, Charles agarrou sua perna. Quando o príncipe questionou sua sanidade, Eve perguntou por que ele mudou de ideia tão rápido. O príncipe suspirou e falou sobre ordens levadas ao pé da letra, e ela disse que precisavam construir confiança. Quando ele exclamou confuso, Eve sorriu sobre a crença de que cumpriria todas as suas ordens. Ele ficou surpreso quando, após dizer que tal comportamento era inaceitável para uma dama nobre, a garota revelou não ser nobre. Dane Delafion salvou a vida do rei na guerra e, em gratidão, recebeu um título, mansão, e foi nomeado cavaleiro. Eve revelou ser filha de um duque de um antigo baronato, sendo uma aristocrata de menor status. Cabisbaixo, o príncipe notou que Sua Majestade tentava humilhá-lo de todas as formas possíveis. Quando ela perguntou por que ele pensava assim,
Ele questionou, perplexo, se ela era realmente tão ingênua. Disse que o provocava por ter se tornado companheiro de alguém do sexo oposto, e ainda por cima plebeia. O rapaz notou que ela não tinha proteção, e se sofresse por causa dele, não causaria problemas à sua majestade. Charles explicou que ela virou sua companheira por acaso, e a garota concordou que talvez fosse mesmo o caso. Quando o príncipe perguntou se ela ligava, Eve disse que estava tranquila, pois tinha um príncipe. Ela disse não ligar para a política quando ele falou que ela estava errada se queria seu favor. Charles ficou muito confuso ao saber que o objetivo dela era a paz mundial. Sem entender a confusão, Eve disse que amor e paz são valores humanos básicos. Ele perguntou se precisava de motivo quando ela questionou se ele não a queria como companheira. Quando Eve falou para ele reclamar com o rei se não gostasse, o príncipe suspirou pesadamente. Achando que era só o começo, Eve sorriu e disse esperar que se dessem bem. Virando para o príncipe sorrindo, ela gritou que Kurt e Eve já estava aqui. Ao ouvir uma resposta positiva sobre ter dormido bem, a garota notou que ele estava animado. Quando Eve ofereceu macarons, ele mandou guardar, e ela viu que sua cautela persistia. O príncipe perguntou por que ela trouxe sabores que não gostava, e ela disse que ele poderia gostar. A comida do palácio era ruim, mas ele não tocava na comida dos outros. Eve perguntou se ler tanto causava dor de cabeça, e disse ter trazido algo mais alegre. Ela descobriu que o príncipe não tinha servos nem professores, estando totalmente abandonado. Sem entender como aprendia, Eve viu que ler o dia todo podia prejudicar olhos, postura e nervos. Não surpreendeu que ele não tivesse habilidades sociais, sempre em casa lendo. O menino ficou surpreso quando Eve disse que ele ainda não havia dito seu nome. Ela explicou que se apresentou no primeiro dia e que ele deveria fazer o mesmo. Eve ficou surpresa quando o príncipe revelou que se chamava Charles Lagrário. Ele explicou que era um nome comum na realeza, mas sem sentido, já que ninguém o usaria. Eve sabia que a família e o povo não o chamariam assim, então disse que ela poderia. Achando que status não importava, perguntou sorrindo se podia chamá-lo pelo primeiro nome. Charles ficou surpreso com a pergunta e não entendeu por que ela queria isso. Quando ela repetiu seu nome várias vezes, ele se sentiu desconfortável e pediu o nome antigo. Ele negou quando Eve sugeriu que tentasse gostar mais do seu nome. Quando perguntou quanto tempo ela ficaria, ela disse até que ele a achasse fofa. Notando que é comum achar pessoas fofas, Eve disse que todos a acham fofa. Ela gritou chateada que o príncipe não sentia nada ao vê-la agora. Charles, horrorizado, disse que isso não aconteceria. Eve falou que se ele a achasse bonita, sua alma se refrescaria. Quando ela disse que derreteria seu coração gelado, o príncipe se admirou. Ele ficou surpreso ao ouvir que não tinha amigos, exceto ela. Mas ela o tranquilizou dizendo que era normal. Quando ele perguntou confuso quem era amigo dela, Eve sugeriu brincar juntos. Mas naturalmente, Charles não brincou com ela. Ela se surpreendeu quando o irmão perguntou se ela ia sair de novo. Cabisbaixo, Sanu notou que ela ia ao palácio todo dia, sem brincar com ele. Quando ele perguntou choroso se podia brincar hoje, Eve viu que Sanu agia muito maduro. Achando que nada aconteceria se faltasse um dia, Eve topou se divertir com ele. No fim, não foi só um dia, mas uma semana inteira. Porque todo o dinheiro acabou, já que os gastos foram maiores do que esperava. Antes do título do pai, eram uma família comum, sem condições de ter carruagem. Podia andar como antes, mas não queria gastar energia só com locomoção. Furiosa que o rei não desse transporte ao amigo do filho, mas entendia sua negligência. Pensou que, se fossem nobres, jamais seriam tratados com tanto desrespeito. Ela amaldiçoou o rei. Mesmo assim, Eve não entendia o que se passava na cabeça de Charles. Ela sabia que, embora ele fosse ser importante um dia, agora era só um garoto. Lembrou-se de ser ignorada e horrorizou-se por só recordar os momentos ruins. Entendeu que ele era um menino cheio de cicatrizes, com humor imprevisível. Pensando que o tempo muda tudo, riu sabendo que sua beleza o conquistaria. Vendo seu desejo de ir ao palácio, Sanu ofereceu dinheiro que economizou do pai bêbado.
A menina surpresa, pois nem ela tinha a mesma noção financeira do irmão de 8 anos. Pediu que continuasse poupando, pois se precisasse, pediria a ele. Ela não entendeu bem o que Sanu quis dizer quando fez uma certa sugestão. Mais tarde ela estava numa livraria enorme numa rua movimentada com Sanu, implorando que confiasse nela. Como irmã, não podia deixar o irmão vagar sozinho. Olhando para ele, percebeu que parecia estranhamente familiar. Ouvindo as palestras do irmão, pediu que agisse conforme sua idade, pois não entendia o que poderia acontecer. Algo aconteceu, e ela correu ao ouvir o grito da criança, vendo vários homens pegando-o. Horrorizada, disse-lhes com um sorriso forçado para cuidarem de si mesmos. Um homem surgiu atrás dela e perguntou para onde ia. Supondo que ele não a conhecia, disse que ignoraria a falta de respeito se ele a deixasse ir. Quando ele sugeriu que ela era uma princesa, Evie suspirou e disse que não queria envolver seu pai nisso. Os homens próximos começaram a cochichar que ela poderia ser uma princesa e a tramar um novo plano. Ela ficou encantada ao perceber que eram idiotas por acreditarem nela, quando, de repente, um deles gritou que este reino nem sequer tinha uma princesa. Embora tivesse prometido ao pai nunca mais manchar as mãos de sangue, agora ela não tinha escolha. Pouco depois, o menino que ela salvou agradeceu, dizendo que não sabia como expressar sua gratidão. Quanto aos sequestradores, os dois chamaram os guardas para lidar com eles. O menino notou que, no início, pensou que ela tentava fugir, mas seu objetivo era baixar a guarda deles. Após perguntar por que ela era tão forte e descobrir que era mais alta, ele falou sobre seu jeito de falar, mas a perdoou por tê-lo salvado. Quando ela disse que iria embora se ele terminasse, ele subitamente pediu que ela levasse algo. Notando que a situação deixava a desejar, ele disse que era tudo que podia dar e pediu que aceitasse como sinal de gratidão. Ao olhar, Evie ficou surpresa ao ver um broche de rubi em suas mãos. Ela disse que seria tolice recusar e perguntou por que ele dava um presente tão precioso. O estranho disse que com isso, ela sempre poderia reconhecê-lo. E quando se encontrassem, ele certamente a recompensaria adequadamente. Ao sair da loja, Sanu perguntou à irmã se estava tudo bem. Abraçando-o forte, Evie perguntou se ele comprou tudo o que precisava. Após ouvir que sim, a irmã disse que antes de irem para casa, tinham que ir a um lugar. Mesmo com o título, ela estava cansada de lidar com pessoas assim, já que o estranho nem mostrou o rosto. Ao entrar na joalheria, Evie exclamou alegremente que queria vender algo. Algum tempo depois, ela adentrou a sala e chamou Sua Majestade com um sorriso. Ela ficou muito surpresa por ele estar lá o tempo todo, e Charles se surpreendeu ao vê-la. Quando ele perguntou, intrigado, se ela pensava que era seu quintal, a garota sorriu e disse que gostaria disso. Evie falou que ele nem imaginava o quanto essa viagem lhe custou. Era indescritível. Quando ela começou a falar sobre os biscoitos que trouxe, Charles, rangendo os dentes, comentou que ela aparecia quando queria, mas nunca quando precisava. Ouvindo isso, a garota ficou pasma, e virando-se para ele sorrindo, indagou se ele sentiu sua falta. Sorrindo, Evie disse que também sentiu falta dele, apesar de saber que se tivesse dito antes, levaria uma travesseirada. Quando ela insinuou que ele ficou chateado com sua ausência, o príncipe disse que ela só ouvia o que queria. Notando o progresso, ela anunciou que iria ao festival de fundação com o irmão e o pai para se divertirem. Ela disse que, por mais que gostasse do príncipe, não podia comparecer a todo evento menor. Quando o príncipe atirou um travesseiro nela, gritando para sair, Evie lembrou que não se deve jogar coisas nas pessoas. Ele disse que isso nunca acontecera antes, quando a garota sugeriu que ele poderia estar com dor. Quando ela perguntou sobre se machucar e se ele ficaria feliz se ela não viesse, a garota se questionou se seria mesmo assim. Ela perguntou se ele sabia o quanto ela se esforçou para encontrá-lo o mais rápido possível. Envergonhado, Charles perguntou, muito constrangido, por que ela não tinha vindo então. Ele pediu que fosse direta quando, após pensar um pouco, ela começou a falar das dificuldades diárias. Quando ela disse não ter dinheiro, ele pediu que contasse tudo desde o início. Evie disse que não tinha dinheiro para uma carroça, e embora famílias ricas tivessem, eles não tinham essa sorte. Quando o menino falou que o pai dela era cavaleiro do palácio, ela disse que tinham um cavalo que o pai usava. O príncipe ficou chocado quando ela mencionou que usava transporte público, sempre lotado de gente. Ao saber que o transporte era pago, e ela gastava todo o dinheiro nisso diariamente, Charles abaixou a cabeça. Ele ficou ainda mais horrorizado ao saber que ela ia a pé sozinha de casa até o palácio. Cabisbaixo, ele presumiu que ela sempre viajava só.
pois não tinha ninguém para acompanhá-la. Percebendo que arruinara o humor dele, Eve sugeriu sair, notando que o sol brilhava forte lá fora. Comentando que ele poderia ficar triste se não o visse, ela propôs com um sorriso que fossem ao local com árvores frondosas. Recusando, Charles mandou que ela o seguisse, o que surpreendeu Eve bastante. Mais tarde, nos estábulos, Eve não entendeu por que estavam ali, quando o rapaz disse que os criados às vezes usavam o local. Mencionando que o cavalo do príncipe estava lá, disse ter ouvido que crianças reais ganhavam um cavalo aos 10 anos. Vendo o cavalo dele, a heroína notou que, mesmo no estábulo dos criados, ele ainda o cuidava muito bem. Dizendo que ela poderia pegá-lo emprestado, Charles a avisou para nem pensar em devolvê-lo depois. Eve ficou surpresa ao perceber que ele queria emprestar seu cavalo, e o rapaz mencionou que até tinha nome. Quando ela perguntou por que emprestava o cavalo real, o príncipe disse que seria errado deixar sua companheira usar carruagem pública. Evitando dizer se a considerava amiga, Charles explicou que, apesar de sua opinião, as pessoas pensariam que sim. Ele negou ter dito isso quando ela começou a perguntar se significava que ele estava preocupado com ela. Sem dar chance de resposta, após dizer que só ele podia criticá-la, Eve agradeceu com um sorriso radiante. Imaginando ser assim criar um filho, ela anunciou de repente que não sabia andar a cavalo. Cansada de ficar no sofá, Eve gritou alegre que o príncipe era ótimo controlando o cavalo. Era excelente para alguém autodidata que aprendeu tudo lendo livros sobre equitação. Charles notou que ela poderia cair. Pensando em ar fresco, ela exclamou alegremente. Quando ela disse que não morreria, o príncipe resmungou que ainda causaria problemas. Olhando adiante, Eve perguntou o que viam. Charles disse não saber, pois nunca estivera lá. Eve logo se ofereceu para ir, mas Charles a olhou e perguntou se ela assumiria a responsabilidade. Discordando, Eve quis que ambos fossem punidos, mas logo se arrependeu do que disse. Andando pelo corredor longo, a menina notou que não sabia da existência desse lugar no palácio. Olhando o príncipe, viu que ele parecia bem animado, como alguém visitando uma estufa pela primeira vez. Ficou surpresa quando o garoto disse que nunca tinha ido tão longe e nunca saído do anexo. Eve achou fofo que o menino nem ousava tocar as flores, só ficava olhando. Era difícil crer que um dia ele cortaria as famílias nobres, mas ela não deixaria isso acontecer. Afinal, se tudo seguir assim, acabará bem, e com esforço, ela poderá torná-lo uma pessoa comum. Eve ficou boquiaberta ao ver a rainha Pelchalegrácio em pessoa diante dela. A rainha, insatisfeita, resmungou que essa sujeira estragava toda a paisagem. A menina não entendia por que tinham se encontrado justo agora. Ao cumprimentar Sua Majestade, notou que a rainha nem olhava para ela. Se fugisse, ninguém notaria. Mandando-o sair dali, a rainha disse que o sangue da mãe desprezível o corrompia. Charles se desculpou tremendo, enquanto Eve se horrorizou com as palavras da rainha. Eve percebeu que era normal o príncipe andar em casa e que brigava à toa. Disse que, mesmo com um lugar, ele ficava cada vez mais atrevido. A rainha falou que gente como ele arruinava o prestígio da família. Notando que ele parecia não perceber, a mulher disse que era seu dever, como mais velha, ensiná-lo. Nesse momento, Eve se perguntou quem era o primeiro príncipe e percebeu que era ele quem fora tratado friamente na infância, tornando-se o vilão principal do romance. Ela se esforçou para amolecê-lo e não entendia por que faziam isso a uma criança que estava apenas começando a se firmar. Quando a rainha disse que um homem de baixa origem nunca mudaria, a garota ficou furiosa com ela, pois ele não era o culpado. Avançando, Eve pediu desculpas por não cumprimentá-la antes e saudou Sua Majestade. A imperatriz ficou surpresa e a garota disse que seu nome era Eve de Laffion e que era uma grande honra conhecer a rainha. Notando que o palácio era tão belo que nem percebeu como chegara ali, a garota ofereceu suas mais sinceras desculpas. A rainha sorriu satisfeita quando a menina disse que ainda estava feliz em vê-la, mesmo tendo sido um pouco rude. Eve começou a falar de seu interesse nela, pois Sua Majestade se parecia muito com uma princesa. Quando a imperatriz disse que ela era engraçada, Eve falou que era um momento precioso e escreveria em seu diário. Passaram-se dias desde o talk show emotivo de Eve, e o Festival Nacional finalmente começou. Charles, que nunca olhava pela janela, agora tinha esse hábito, imaginando a diversão lá fora.
Eve, sorrindo, contou que vendiam máscaras de papel ou couro, além de comida típica do sul. Lembrar dela irritava Charles, mas ele sabia que ela não tinha intenção de provocá-lo. Ele percebeu que ela não ficava com ele por bondade e que certamente tinha algum motivo oculto. Refletindo constantemente e aguardando que Eve revelasse suas intenções, ele permaneceu alerta, esperando que ela se desmascarasse e zombasse dele. Nesse instante, uma Eve alegre entrou no quarto e acendeu a luz. Charles, surpreso, notou que planejava ir ao festival quando ela perguntou por que estava no escuro sem a luz de cabeceira. Perplexo, ele indagou como ela entrara, e ela respondeu animada que se divertira muito. Ao saber que ela chegara tarde pela porta, ficou surpreso quando Eve anunciou que a lua estava alta e decidiram ver fogos. Ele perguntou perplexo por que precisava disso, quando a garota comentou sobre o desperdício de dinheiro público. Estendi a mão para Eve e sorri, sugerindo que fôssemos ver os fogos juntos. Quando ele disse que era muito doce, a garota ficou feliz por ele ter experimentado logo. Mesmo sendo 2 anos mais nova, Charles notou que ela falava com ele como se fosse o mais novo. Perguntando se gostou, Eve sorriu dizendo que eram gostosos e doces, e crianças adoram doces. Isso perturbou Charles, pois se ela planejava matá-lo, esse momento seria uma ótima oportunidade. Após provar os morangos, para a alegria de Eve, o menino disse que eram extremamente doces. Era tão doce que sua língua ficou dormente, mas ele continuou comendo mesmo assim. Quando o menino perguntou onde estavam o pai e o irmão dela, ela disse que agora estavam juntos em algum lugar. Percebendo que ele sempre agia como se soubesse tudo, Eve perguntou se ele queria saber como ela chegou lá, mas ele disse que não se importava. Ela perguntou se ele queria saber como os guardas a deixaram entrar tão tarde. A menina disse alegremente que tal beleza cósmica fazia as pessoas baixarem a guarda. Ele entendeu que ela quis dizer que os cavaleiros ficaram surpresos quando Eve falou sobre não perder algo belo. O menino ficou muito surpreso quando Eve anunciou que ia mostrar algo engraçado para ele. Quando perguntada o que era, ela disse que estava economizando sua mesada e se esforçando muito para isso. Virando-se para ele, colocou uma máscara assustadora no rosto e gritou alegremente. Notando que era monstruoso, Charles perguntou por que ela fazia isso, mas a menina só pediu que ele fosse paciente por um momento. Ele não entendia por que tinha que ceder. Mas Eve disse que o jogo era super popular. Quando o príncipe perguntou sobre a máscara, a garota disse que ele devia saber o motivo. Charles ficou surpreso com a habilidade de Eve ao encenar a cena do festival. Perplexo, ele não entendia como ela conseguia cantar sem acompanhamento musical. Charles percebeu que um nobre, parecido com um plebeu, não seria tão gentil sem motivo. O objetivo dela já não importava, pois ele se sentia indigno de tanta dedicação. Seus pais o queriam morto e tramavam, então Eve não precisava se esforçar tanto. Confuso com o comportamento dela, pensou que fosse o último resquício do amor paterno. Decidindo ser impossível, Charles entendeu que, mesmo assim com ela, não se entediava. Eve pensava no cansaço de brincar com crianças, pois é preciso estar pronto para tudo. Vendo crianças como frágeis, ela achou que podia lidar sem medo com o futuro gênio. Mas sabia que crianças são sensíveis e feridas agora poderiam deixar cicatrizes. Ao perguntar se Sua Alteza se divertiu, Charles disse sem jeito que foi interessante. Achou graça quando Eve falou que memorizou o show até seus olhos quase caírem. Surpreso ao saber que era dança, quando ela disse atuar para o príncipe não ser barato. Pensando que ele poderia ter sido mais tolerante com sua costura, Eve ficou chateada por não mudar suas más lembranças. Quando a menina disse que era a primeira vez que via fogos tão de perto, o menino concordou. Esperando que ele a achasse fofa, Eve pediu que aproveitasse, pois seu senso de beleza melhoraria. Evelyn disse que sua família estava ocupada. Charles perguntou da mãe dela, e ela respondeu que estava longe. Ouvindo as desculpas e condolências dele, Eve disse que tudo bem, pois ele não sabia. Charles falou que sua mãe também estava longe, e a menina percebeu que houve um mal-entendido. Eve disse não ter apego à mãe, pois não lembra de nada, vendo que não há nada pior que uma criança sem mãe e esquecida pelo pai. Quando ele disse que a pena era desnecessária, ela perguntou se sentia falta da mãe, e ele negou.
Evey sabia que, se sondasse sua alma, poderia fingir compartilhar seus sentimentos e tranquilizá-lo. Após dizer que o entendia, a garota sorriu e notou que estava por perto. Após o encontro com a rainha, Charles recusou-se a sair do palácio, mas continuou dando aulas de equitação. Perplexo, ele pediu que ela falasse algo sensato quando a garota disse que já queria saltar. Quando ela disse que estava tudo bem, Charles mandou que calasse a boca e obedecesse. Evey sugeriu galopar, e o príncipe disse que seria espetacular se ela quebrasse a cabeça. A garota sorriu, concordando que, embora aprendesse rápido, ainda não estava galopando. Quando ele disse que ela não aprendia mais rápido, Evey falou que comparar era a raiz dos problemas. Charles sabia que ela era forte e não temia alturas, então lidaria melhor que a maioria. Quando o garoto falou do cavalo, Evey perguntou para que cavalgar sem o príncipe por perto. Feliz por vê-lo mais saudável, a menina concordou que foram longe e sugeriu voltar. Vendo que ele quis voltar ao se aproximarem da estufa, Evey mudou de assunto. O príncipe logo perguntou o porquê quando ela disse que não poderia visitá-lo por um tempo. Ele insistiu quando a garota, chorosa, falou como ele se sentiria vazio e sentiria sua falta. Ficou surpreso quando ela disse que encontraria amigos pela primeira vez em muito tempo. Ela disse que não havia amigos reais nessa reunião, mas não podia faltar ao evento. Quando perguntada, Evey explicou que era um encontro onde filhos de cavaleiros viriam, e ela seria tratada como plebeia. Quando o príncipe sugeriu não ir, a garota explicou que, se faltasse, rumores poderiam surgir. Preocupada com ele, Evey pediu que pensasse nela e não se fechasse, o que surpreendeu muito o menino. No carro, o pai da menina repetia sem parar como ela deveria se comportar. Quando ele disse não haver motivo para preocupação, pois eram boas crianças, ela notou sua ingenuidade. Com um sorriso irônico, ela perguntou quem ele achava que ela era. Ele disse que não era esse o ponto quando ela declarou orgulhosamente que os derrotaria todos. Mais tarde, tirando as luvas, uma dama gritou alto que desafiava de Lafion para um duelo. Era essa a confiança que tinha na filha e, como previsto, sua intuição era realmente excepcional. Como sempre, nada de especial nesta reunião. Os nobres sorriam e conversavam, tratando Evey com indiferença. Notando sua modéstia, as crianças comentaram que seu vestido lembrava o das criadas. Esta reunião não diferia da anterior. Ela ficou sentada quieta, sem lhes dar atenção. Nesse momento, a conversa voltou-se para seus pais, e as crianças discutiram como eram simples. Uma criança olhou horrorizada o garfo que Evey esmagara, dizendo que ela imaginara torcer seu pescoço. Quando ela o mandou calar, uma das damas comentou que isso era demais. O garoto se escondeu atrás dela, e a dama disse que, como noiva, não toleraria tal grosseria. Ela não aguentou a provocação quando Evey sugeriu que ela correria para reclamar aos pais. Evey sorriu maliciosamente ao ver a garota tirar as luvas e desafiá-la para um duelo. Ela prometeu evitar feridos, mas não foi quem começou a confusão. Pensando que guerreiros não recuam, Evey aceitou lutar com um sorriso. Concordando lutar em uma semana, Evey soube que os pais nada poderiam fazer. Quando a senhora perguntou se fugiria, Evey pediu que ela não se preocupasse e garantisse que não desistiria do desafio. Charles pediu para não mudar de assunto quando Evey, ao invés de responder com quem lutou, perguntou se gostou das guloseimas. Evey ficou feliz ao ouvir que não eram ruins, pois agora ele estava engolindo os doces alegremente. Ao saber que lutava contra Cardel Lucius, o príncipe revelou que ela era de família nobre, surpreso que Evey desconhecia isso. Ele disse que Cardel era famosa por herdar o talento da mãe na esgrima, e até ele sabia disso. Quando ela comentou que era a primeira vez que ouvia sobre duelos atuais, Charles explicou que eram diferentes dos antigos. Evey brincou que lera muitos romances de cavalaria, mas o príncipe explicou que Carol estava empolgada por logo entrar numa academia de cavaleiros. Lembrou-a que ela tinha 10 anos quando Evey falou que não fora aceita e tinha só 13 anos.
Achando que ele se preocupava, a garota disse que não entrava em brigas que não pudesse vencer quando Charles falou do perigo. Quando ele disse que ela acabara de perder, Evie respondeu que xadrez e luta eram coisas totalmente diferentes. Evie achou que demoraria mais, mas as coisas estão indo melhor que o esperado. Charles surpreendeu-se ao saber que Evie nunca pegara uma espada, mas ela disse que não era preciso lutar com espadas. O príncipe entendeu que ela era forte e, notando isso, disse que ainda era necessário saber esgrimir. Notando isso, Evie sorriu e disse que só os fracos falam assim. No dia dos duelos, no campo de treino do palácio, os pais das crianças ouviam em silêncio as conversas alheias. Quando a mãe de Cardélia disse nunca imaginar tal dia, o pai de Evie falou que criar filha não é fácil. Já conversara com ela, que prometeu não espancar a outra, mas ele não podia evitar se preocupar. Cardel não entendeu se era provocação quando, ao perguntar pela espada, Eve sorriu e disse que não estava ali. Quando a dama jurou lutar no duelo, Eve perguntou se devia jurar também. Explicou que sua família era plebeia, não cavaleiros, então não sabia que honra defender. Cardel disse que se Eve perder, pedirá desculpas pelo desrespeito, e se vencer, também se desculpará. Lembrando-se de como ficou calada enquanto insultavam sua família, Eve recusou as desculpas, horrorizada. Eve disse que se vencer, tirará algo dela, e se Cardel ganhar, poderá fazer o que quiser. Notando que só precisava vencer, Eve perguntou com um sorriso assustador se ela estava com medo. Cardel gritou que jurava pela honra da família do conde que lhe daria tudo o que quisesse. Sua mãe, ouvindo isso, ficou muito surpresa, e Eve disse que suas condições eram as mesmas. Ao começar a luta, Cardel, furiosa, disse que ela se arrependeria, e Evelyn concordou com um sorriso. Eve entendeu. As regras eram simples, a luta acaba quando alguém desiste ou sai da área delimitada. Cardélia se espantou quando, após correr em direção a Eve, a garota imediatamente saltou. Após acertá-la, Eve notou que ela resistia melhor do que esperava. Vendo sua determinação e pensando em lembrá-la disso quando fosse vilã, Eve arrancou a espada das mãos dela. Cardélia ficou surpresa quando, crendo que ninguém ligava para a tecnologia, a garota agarrou suas mãos. Sabendo que só importava dominá-la, Eve lançou a senhora pelos ares. Todos assistiram horrorizados enquanto Cardel voava além da fronteira designada. Com o pai de Eve em desespero, o juiz anunciou que a vencedora era Lady Abby de La Fionn. Perplexa, ela questionou desde quando uma luta era sagrada, quando Cardel, respondendo se estava bem, falou chocada sobre a ousadia num duelo sagrado. Quando a garota disse que o duelo não devia ser assim, Eve respondeu que não se importava, pois regras são regras. Lembrando que promessas são promessas, Cardel perguntou o que ela queria. Ela ficou horrorizada quando Eve, com pavor no rosto, mandou entregar sua espada. Cardel disse que a espada era herança familiar, mas a heroína questionou se merecia apanhar. A moça disse ter desonrado o noivo, mas Eve lembrou que ela ficou calada sobre sua família. Eve não pedia apoio, mas como ela deixou acontecer, perdeu o direito de falar agora. Cardel admitiu tê-lo ameaçado, e a garota sugeriu que fosse considerado karma. Nesse momento, os pais correram até os filhos, e o pai de Eve perguntou se ela estava bem. O pai de Eve chocou-se quando ela sorriu e disse que a espada era seu troféu. Ao notar que a espada era importante para Lady Lucius, a heroína disse que isso tornava a vitória ainda mais prazerosa. Enquanto a menina chorava perto da mãe, a senhorita de La Fionn disse que ela deveria responder por suas palavras. Lançou um olhar furioso à filha e perguntou se achava certo vender o nome da família tão facilmente. Quando Cardel, com voz trêmula, disse que não era isso que queria dizer, a mãe mandou entregar a bainha à senhorita de La Fionn. Lembrando que promessa é dívida, a garota entregou a bainha com mãos trêmulas. O príncipe, ao saber tudo, não acreditou que ela venceu, mas Eve disse que foi fácil e levou menos de 5 minutos. Ela concordou quando o menino lembrou que ela disse nunca ter praticado esgrima. Quando ele perguntou como ela conseguiu vencer, a garota notou que ele estava perdendo a vigilância aos poucos. O príncipe esclareceu o que ela queria saber sobre a base da esgrima. Surpreso, ele disse que era a espada, e Eve falou que ele só precisava pegá-la. Quando pediu que fosse direta, a garota sorriu e disse que a deixou cair.
Ela concordou quando o menino horrorizado perguntou se ela era humana. Quando ele perguntou se era um urso, Eve disse que podia agir como um. Explicou que ursos são ferozes, comem bem e sobem em árvores. Perguntada a diferença, Eve disse que ursos despedaçam pessoas. Notando que ursos não são maus, perguntou se preferia algo pequeno e fofo. O príncipe ficou perplexo, mas ela confirmou com um olhar doce. Ela não entendia como tal rosto não era fofo quando Charles disse que ela não era pequena nem fofa. Nesse momento, Eve ficou feliz que tudo melhorara e teria que aguentar assim com ele por mais alguns anos. Mas a vida nem sempre segue o planejado. Após perguntar se ela era Lady de Laffion, a criada informou que Sua Majestade, a rainha, a chamava. Eve sabia que o príncipe não podia decidir enviar convidados, mas não entendia por que a rainha queria vê-la. Ao se virar para Charles, ele sorriu sem jeito e disse que, sendo ordem da rainha, ela devia se apressar. Eve sorriu e disse gostar de brincar com o príncipe quando a rainha falou que, na sua idade, devia estar mais com as meninas. Ela não entendia por que a rainha a chamou, já que repetira que era melhor passar tempo com meninas. Sua Majestade explicou que, sem saber, amigos de infância frequentemente se tornam amigos para a vida. Ficou surpresa quando Eve sorriu e disse que sabia não ser verdade. Eve era pequena e frágil, mas seria diferente se ficasse ao lado dele por mais de 10 anos. A menina não entendeu bem a conversa quando Sua Majestade disse que deveria fluir facilmente. A rainha disse que só devemos nos associar a quem somos verdadeiramente compatíveis. Notando Eve mais gentil que seus pares, ela a considerou uma criança excepcional. Com grande constrangimento, a garota disse entender quando a rainha falou que nesse contexto seu status se tornava quase vergonhoso. Quando a mulher questionou se o primeiro príncipe merecia ser seu amigo, Eve ficou muito surpresa. Ela soube que era culpa sua quando a rainha começou a falar sobre a má educação dele. Eve sabia que o rei e a rainha abandonaram a criança num palácio distante, sem nem fornecer um servo. Notando que ela era jovem demais para entender o desrespeito, a rainha disse que Sir de Laffion ficaria chateado. Ao ouvir que ela nunca a teria enviado ao palácio, Eve viu que a mulher não conhecia o caráter de seu pai. Seu pai é um homem que não se importa que ela vasculhe a mansão, mesmo que acabe em bagunça. A rainha sorriu satisfeita quando Eve, sem entender a menção ao pai, perguntou o que deveria fazer. A menina ficou surpresa ao ouvir que a rainha a apresentaria a um amigo mais adequado. Ela disse que seu sobrinho, de natureza gentil e mente afiada, estava no palácio e se dariam bem. Ciente da oferta excessiva, Eve revelou sem jeito que era uma criança comum, sem nada especial. A rainha lembrou do duelo, notando que Eve venceu a famosa espadachim Condessa Lucas. A mulher observou que tal coragem é rara e que ela realmente aprecia isso. Confusa sobre as brigas infantis, Eve disse sem jeito que precisava consultar seu pai. Pensou nisso o dia todo, mas não encontrou uma forma de recusar o convite. Decidida a focar no que era importante, Eve gritou pelo príncipe com toda a força. Agora devia ficar com o primeiro príncipe, mas surpresa, não o achou na biblioteca. Após procurar em vários cômodos e chamar pelo príncipe, percebeu que ele sumira. Restando apenas um quarto, Eve notou que o menino batera as portas de novo. Parada em frente ao quarto, não entendia o que mudara em apenas um dia. Parecia que Charles resolvera se esconder de todos. Batidas, gritos e subornos foram inúteis. Vendo sua irmã deprimida, Sanu perguntou se era por não poder ir ao palácio devido à chuva. Ele questionou sua sanidade quando ela disse que nem a chuva a impediria de ir. Quando Eve perguntou, horrorizada, quem o ensinou a falar tão descaradamente, o menino disse que foi ela. Ao saber que o príncipe não a receberia, Sanu aconselhou-a a não ir. Ele não entendia por que sua família sofria tantas perdas sem nada em troca, mas Eve sorriu e disse que havia motivos suficientes. Quando ele sugeriu que ela queria usar o príncipe para especulação imobiliária, Eve, perplexa, lembrou que tinha apenas 10 anos. Os dois ficaram muito surpresos ao serem informados que um pacote havia chegado para Eve da Lady Cardell Lucius.
Quando Sanu perguntou se ela tinha batido na cabeça dela durante o duelo, a menina disse que não. Ivy achou que era vingança, mas ficou surpresa ao ver 100 rosas com um cartão de desculpas. Quando notou que Cardell só agora percebia sua doçura, Sanu perguntou, perplexa, como alguém que se arriscava poderia ser considerada doce. O garoto ficou chocado quando a irmã anunciou de repente que precisava ir ao palácio, custasse o que custasse. Ao lembrar que o príncipe nem queria vê-la, Evie disse, calma, que conflitos devem ser resolvidos logo no início. Ele ficou horrorizado e lembrou que matar um membro da realeza era punível com morte. Quando a irmã disse que devia ir até o fim, lembrando como a carroça quebrou e ela chegou a pé, Eve tentou pensar que nada de terrível havia acontecido. Na verdade, muita coisa aconteceu, e ela estava exausta e completamente encharcada. Deixando pegadas molhadas ao ir para o quarto do príncipe, ela começou a contar como chegou lá. Sem entender por que ele agia assim, Eve simplesmente pediu que ele lhe dissesse o motivo. Ciente da decisão tomada e da linha invisível a cruzar, ela declarou que faria do seu jeito também. Pronta para agir como quisesse, ela logo bateu na porta e a abriu sem hesitar. Sua surpresa foi imensa quando, ao entrar, o príncipe correu até ela com um caco na mão. Com um gesto rápido, ela jogou o caco fora e continuou a olhá-lo horrorizada. Ao encará-lo interrogativamente, ele falou baixo, tremendo, sobre ter feito tudo como ordenado. Ele insistia que ela não viera porque ele não queria morrer de forma alguma. Ele caiu no chão quando ela se aproximou, sem entender por quem ele a tomava. Virando-se, ela revelou ser Evie de Lafion, o que surpreendeu muito o príncipe. Quando Evie disse ser sua companheira, o príncipe falou que ela também o deixaria. Vendo que não era hora de rodeios, a garota perguntou por que ele achava que ela estava ali. Charles gritou que era por pena, questionando em que estado ele estaria agora. Ao perguntar por que teria pena, o rapaz disse que a rainha contara tudo e ela não podia negar. Ele disse que ela devia entender. Para um príncipe preso não há esperança. Após dizer para não fingir que se importava, Charles mandou-a sair imediatamente. Eve perguntou se deveria voltar na chuva e disse que não teria vindo se fosse por pena. Ele negou. Charles perguntou por quanto tempo ela o enganaria, revelando que a rainha disse que ela o deixaria. Mesmo Eve negando, ele continuou falando como tudo foi estranho desde o início. Enquanto ele falava de como ela queria usá-lo, Eve gritou para que ele a escutasse. Ela gritou que poderia ter sido consultada, já que vinha aqui todos os dias e ele não falava com ela. Afirmando que não iria embora, Eve perguntou aos berros onde deveria ir, já que o príncipe estava ali. Quando o príncipe falou do que a rainha lhe contara, Eve ficou furiosa com a ideia de enganar crianças. Eve disse ser um engano e que só se interessava pelo príncipe, pois se quisesse riqueza, não teria deixado a filha do conde. O príncipe concordou e ela continuou dizendo que a família dele não tinha mais o que fazer se vinham injetar a criança. Ele notou o tom ríspido quando, após dizer que não era pequeno, Eve esclareceu que o príncipe era um respeitado garoto de 12 anos. Quando Eve soube das lâmpadas quebradas e do uso de velas, pediu para abrir as cortinas, achando que o quarto não parecia tão ruim. Charles agarrou seu braço, a impediu e disse para deixá-lo em paz. Ao dizer que iria embora, Eve apenas se desculpou pela intromissão. Sobre a porta quebrada, ela disse que ele a trancou por vontade própria para ficar em Kitties. Ela disse que ele devia ser informado quando o príncipe falou que ela devia ter ido embora se não houvesse resposta. Quando perguntada, Eve disse que ele devia ter dito que não queria mais vê-la e que ela não deveria procurá-lo novamente. Quando ela explicou que ele precisaria esclarecer isso de qualquer forma, Charles achou que sua opinião não importaria. Eve disse que se ele tivesse falado, ela não teria perdido tempo e congelado na chuva. Ela sabia que essa criança poderia virar vilão, mas entendia que ele sofria uma maldade infundada. Pensando que era normal ter ideias sombrias num lugar tão ruim e escuro, Eve se virou para o príncipe. Ela sabia que precisava de ao menos uma fonte de luz. Quando perguntou se ele temia a chuva, Charles respondeu que não. O menino indagou se ela também tinha medo, quando Eve notou que o chão tremia com os trovões.
Ele se irritou e disse que não temia, quando ela falou ser corajosa e não ter medo dessas coisas. Ela não entendia o problema de ter um pouco de medo, mas Charles insistia que não temia nada. Apesar do que diziam, ambos tremiam muito, olhando o quão escuro estava o quarto. A mobília velha rangeu e parecia que algo ia aparecer, o que assustou muito a Ivy. Quando ela olhou para Sua Majestade horrorizada, ele repetiu que não estava com medo. Vendo que não era verdade, a menina perguntou assustada se havia fantasmas por ali. Charles, estranhamente calmo, observava perplexo Ivy correndo e gritando pelo quarto. Mesmo pedindo para ela se acalmar, ela não parava de gritar e até chamou pelo pai. Quando perguntou confuso sobre o cobertor, a menina se cobriu e o chamou para perto. Ela insistia em perguntar sobre fantasmas e Charles disse que fugiram ao vê-la assim. Ele reclamou que ela nem o deixou explicar quando Eve disse que devia ter falado antes. Quando Eve disse que era por isso que ele temia, o menino falou que ela entendeu errado. Notando que ele estava bem, a garota esclareceu que, no mínimo, não o estava abandonando. Percebendo que alguém se machucou, ela explicou que era um duelo, então não contava. Quando o príncipe perguntou sobre sua volta, ela disse que não seria agora. Eve disse que avisou o pai sobre chegar ao palácio e ficaria até ele vir. Pouco depois, seu pai chegou e, apesar dos protestos do príncipe, começou a arrumar o quarto. Eve ficou horrorizada quando seu pai perguntou se ela causou problemas sérios ao príncipe. Quando o príncipe disse que não, o pai de Eve suspirou aliviado. Agradecendo por cuidar da filha, o pai disse que iam, e Eve falou que voltaria amanhã. Charles acenou enquanto Eve pensava que seu problema foi resolvido mais fácil do que imaginava. A rainha ouviu horrorizada as desculpas de Eve, dizendo que estava grata, mas não podia deixar de ser companheira do primeiro príncipe. Seu pai disse que ela poderia fazer o que quisesse, pois não desonraria a família de qualquer forma. Quando ele comentou que achava que ela gostava do príncipe, a garota disse que ele era bonito e único. A rainha notou a proximidade quando, pensando que o pai não se importaria, Eve disse que continuaria amiga do príncipe. Ao comentar sobre a beleza da amizade, a garota sorriu, disse estar feliz e agradeceu pela compreensão. Quando pensou que a rainha poderia ser esquecida, surgiu um novo problema. Ela perguntou confusa como foi pega sem ver quando Lady Cardell sorriu e disse estar feliz em revê-la. Ela notou que a reação dela foi estranha quando, ao ser perguntada o que a trouxe ali, Cardell disse que se perguntava se recebeu rosas. A senhora exclamou que as pegou sim, quando Eve comentou que ela ainda não devolveria a espada. Quando perguntou se ela bateu a cabeça forte no duelo, a moça disse que não teve ferimentos graves. Virando-se para Eve, a moça disse que, nos últimos dias, pensou muito sobre por que perdeu. Eve pediu explicação quando ela falou de arrogância, mas após conhecê-la melhor, entendeu. Quando ela falou sobre o motivo da derrota, Eve explicou que simplesmente a superou em força bruta. Cardell negou, dizendo que era complicado. A heroína, então, revelou usar uma técnica desconhecida. Surpresa, Lady Cardell ajoelhou-se e propôs amizade, após ir direto ao ponto. Eve, recuperada, questionou se estaria pronta para tal amizade e o que faria como amiga. Cardell negou ter dito isso quando a garota elogiou sua doçura, beleza e singularidade. Disse querer lutar diariamente para descobrir todos os pontos fracos. Eve, surpresa, foi interrompida por uma criada que se dirigiu ao povo de Lucas. A serva da rainha anunciou que Sua Majestade desejava falar com ela. A casa da Condessa Lucius é nobre e domina a alta sociedade, mas a rainha não gosta nada deles. Quando Cardell disse estar ocupada, a criada insistiu que era uma ordem. Eve exclamou respeitosamente, mas ao começar a falar, a menina pediu para ir junto. Cardell disse que queria falar com Eve, não com a rainha. A criada ia objetar, mas a menina disse já estar em reunião. Cardell disse ser repentino e que devia ter avisado antes, e a criada teve que aceitar. Charles ficou surpreso ao ouvir o grito de Eve ecoando pela floresta. Quando perguntou por que corria, a menina disse que alguém a seguia. Nesse momento, Cardell apareceu e falou que Eve devia ter avisado da reunião antes.
Tendo dito que já a avisara, Eve não entendia como alguém tentaria a amizade só para achar fraquezas. Notando estar feliz em conhecê-lo, Cardell se curvou e se apresentou ao príncipe. Apontando para o menino, Eve anunciou: "Este é Sua Alteza, o primeiro príncipe Charles Lagrácio." Após a apresentação, um silêncio constrangedor pairou, pois ninguém sabia iniciar uma conversa. Quando o príncipe perguntou por que ela correu, Eve disse que era instinto humano. A menina disse que Lady de Laffion a jogou no lago quando o príncipe notou suas calças molhadas. Vendo o olhar do príncipe, Eve pediu: "Não me olhe assim, sei que o lago é raso." Eve perguntou perplexa por que a perseguiu quando Cardell disse ter que sair por negócios importantes. Quando a garota notou seu instinto de perseguição, Eve lembrou que ela ainda não era cavaleira. Cardell acenou e sugeriu outra luta, prometendo convidá-la à mansão na próxima vez. Eve recusou, horrorizada, sem entender por que era tão estranha. A menina perguntou confusa por que ele precisava, quando Charles disse que buscava um espelho. O garoto disse que talvez não fosse tão estranho, e poderia estar mais perto do que ela pensava. A rainha enfureceu-se ao saber como Lady Lucas respondeu à sua ordem. Percebeu ser como o pai, cuja influência era tão grande que até a realeza era ignorada. Pensando no que forçaria sua única filha, a rainha perguntou se ela disse mais algo. Ficou furiosa ao saber que Cardell esteve com a filha do cavaleiro, de Laffion. A rainha não imaginava o duque tão teimoso, sem entender o que tal plebeu sabia. Não acreditava que alguém tão orgulhoso se interessasse por um mestiço.